Só Ele é digno, amados. Abra sua Bíblia no texto que nós lemos no prefácio do culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5. Nós lemos do versículo de número 25 ao versículo de número 32. Eu quero falar com você hoje sobre a noiva de Cristo, uma relação de amor eterno. A gente costuma ler esse texto para falar de assuntos de família, mas a ideia original desse texto é para falar do assunto que iremos falar hoje, do relacionamento da igreja com Cristo. Efésios capítulo 5, versículo de número 25 diz: Vós maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito da igreja. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 32. Mas eu quero fazer menção ainda do texto de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 ao 9, aonde está escrito: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Versículo 9: E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras. Ainda, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 2, Paulo escreve: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Amém? Hoje nós vamos refletir, queridos, sobre a relação íntima entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Quem estava ontem ali na congregação Vida Nova contemplou o pastor Raul fazendo uma exposição bíblica ímpar a respeito do relacionamento do crente com Jesus. E eu fiquei maravilhado, porque há quase 30 anos ouvindo o pastor Raul, eu nunca ouvi ele falar com tanta simplicidade, com tanta praticidade, com tanta aplicação como ele falou ontem a respeito do relacionamento do crente com Jesus, comparando ao mesmo relacionamento de um marido com a sua esposa. Ele falou de intimidade ali. E eu quero falar com você hoje sobre o tema do relacionamento do noivo com a noiva. A igreja, ela é citada diversas vezes na Bíblia, como você viu. Nós lemos 3 referências bíblicas em lugares distintos, e a ideia é a mesma: Cristo é a noiva. Aliás, a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Aleluia. A igreja é a esposa, Cristo é o esposo. Então,
novamente remonta o relacionamento conjugal para esclarecer, só que desta feita no caráter espiritual. Assim como ontem também o pastor Raul deixou bem claro, o relacionamento de Cristo com o crente no caráter espiritual. Louvado seja Deus para sempre. A noiva, queridos, a noiva de Cristo, conforme o texto de Efésios, ela é eleita e amada. Se você observar aqui nesse texto, do versículo 25 ao 32, você vai observar que Cristo, ele elegeu a sua noiva. Ela não foi uma noiva encontrada em qualquer esquina, no banco de qualquer barzinho, em qualquer banco de praça. Ela foi eleita, aleluia. E ela foi eleita e por isso ela é amada. O noivo tem um carinho todo especial, o noivo tem um amor todo especial pela sua noiva, porque o dote que ele pagou por esta noiva não foi 10 minas de prata, não foi 10 minas de ouro. O dote que ele pagou por esta noiva foi todo o seu sangue, foi a sua vida, foi, aleluia, o seu próprio corpo que foi dado no Calvário para que esta noiva pudesse ser comprada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Portanto, você, noiva de Cristo, você tem um valor especial. Você custou o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Aleluia. Satanás tem tentado te convencer que você é um derrotado, que você é uma pessoa fracassada, que não compensa você tentar de novo, porque você vai fracassar de novo. Mas essa é uma mentira do diabo. Você é uma pessoa amada por Deus, você é uma pessoa especial, você custou o sangue do Filho de Deus derramado no Calvário. Aleluia. Você é uma pessoa amada, a noiva eleita e amada. Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo por nós, como diz o versículo de número 25. Ele não mandou o melhor amigo ou alguém importante entregar-se por nós. Ele mesmo resolveu entregar-se a si mesmo. Ele nos purificou e nos apresentou diante de si mesmo. Conforme diz o texto, Ele nos santificou e nos purificou, aleluia. No versículo 27 diz, para apresentar quem? A igreja, diante de quem? De si mesmo, do noivo, do resgatador, do remidor, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não só nos amou, mas Ele nos elegeu. Mas Ele não só nos elegeu, depois de nos eleger, Ele nos purificou, aleluia. Purificou com o seu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando Jesus purifica, não cabe mais acusação de Satanás, não cabe mais acusação do mundo, porque o sangue de Jesus é legítimo para nos purificar. Depois de purificados, nós fomos santificados, aleluia. Posicionalmente, nós saímos da condição de condenado, na condição de uma pessoa que estava condenada à condenação eterna, e nós fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos príncipes, nós somos filhos, aleluia. Graça, a fé no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, Ele nos santifica, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é uma noiva santificada, e ela é gloriosa, porque habita nela o Espírito Santo de Deus, e o próprio Jesus, através do Espírito Santo, habita em nós. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é a habitação de Deus, você é gloriosa, aleluia, mas você ainda será glorificada, igreja, naquele dia em que o Senhor nos chamar à estatura de varão perfeito. Aí seremos glorificados juntamente com Cristo para sempre. A noiva, ela está sendo preparada para o noivo, conforme Paulo escreve aqui aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 2, na segunda carta, ele diz, porque estou zeloso de vós,
com o zelo de Deus. Ou seja, eu tenho muito cuidado com vocês, eu sou muito preocupado com vocês, eu cuido muito bem de vocês. Sabe por quê? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, ou seja, como uma noiva para um esposo, a saber, Jesus Cristo. A igreja, ela é preparada para o noivo, enquanto ela milita a militância espiritual na terra, enquanto ela marcha essa caminhada espiritual na terra, enquanto ela adora, enquanto ela renuncia aos prazeres do mundo, enquanto ela renuncia a si mesmo, enquanto ela renuncia à oferta do mundo e consagra-se a Deus, ela está sendo preparada como a virgem, como a noiva adornada de véu e grinalda e de vestes embranquecidas para ser entregue ao seu esposo, ao seu noivo. Louvado seja Deus. Esteja se preparando, noiva de Cristo. Não durma, não dormite, não faça como as 5 virgens loucas. Esteja preparada, porque o noivo está chegando. Você precisa estar pronta. Louvado seja o nome do Senhor. A celebração do casamento nós vemos em Apocalipse, lá no capítulo 19, no versículo 7 ao 9. Nós vimos lá em Efésios a noiva sendo eleita, sendo conquistada, o preço sendo pago, sendo purificada. Nós vemos aqui em Coríntios a noiva sendo preparada para o noivo, e nós vemos aqui em Apocalipse 19, 7, a noiva sendo entregue. É o dia do casamento, chamada de bodas do Cordeiro, aleluia. É aquele lugar onde Jesus, quando na última ceia disse: eu não mais tomarei do fruto da vide com vocês, até que se cumpra no reino de meu Pai. Louvado seja Deus. Será naquele dia que a noiva, a igreja, será entregue, adornada com vestes brancas, justificada, santificada ao noivo, e nunca mais se apartará do noivo. Louvado seja Deus, aleluia. E o texto de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 8, ele fala das vestes da noiva. Foi dado a vestir a noiva vestes de linho e linhos brancos, e isso significa a justiça. Não a justiça que há em nós, por querermos ser melhor, porque nós somos melhor do que ninguém, mas a justiça de Deus que habita em nós, a justiça de Deus que ela foi colocada em nós através de Jesus, o seu Filho, aleluia. Quando Jesus olha para nós, ele não vê mais um pecador desgarrado, ele vê agora o seu Filho em nós, porque a justiça de Cristo está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça de Cristo precisa habitar em você. Louvado seja Deus para sempre. E observe, queridos, que são convidados a participar da celebração todos. O versículo número 9, no capítulo 19, ele diz: bem-aventurados, ou seja, serão felizes os homens, todos aqueles que participarem das bodas. As bodas, hoje, ela é um convite aberto para todos. Só que tem uma lista de convidados. O teu nome precisa estar nessa lista de convidados. O teu nome precisa estar. Só vai entrar nas bodas aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. O convite é geral, é para todos, mas nós precisamos escolher participar dessas bodas hoje. É hoje o dia da decisão, e você precisa escolher estar ao lado de Cristo, renunciar os seus pecados, reconhecer que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus, e que do contrário você está condenado à condenação eterna. Se você não se agarrar com a misericórdia de Deus nesta vida, não terá outra oportunidade depois. O convite para as bodas é genérico, está aberto, é universal, é para todo aquele que crê e que aceitar a Jesus como seu Salvador e o seu nome estiver escrito no livro da vida, porque lá naquele dia só entrarão os convidados. A segurança lá será rigorosa. Não vai ter como dar uma carteirada e dizer: olha, eu sou o juiz da cidade, deixa eu entrar. Eu sou o prefeito, eu sou o presidente da república. Não,
não tem como dar carteirada no dia das bodas do Cordeiro, só entrará comprado e lavado no sangue de Jesus, naquela festa maravilhosa. Portanto, queridos, nós somos a noiva de Cristo, escolhida e amada por Ele. Vamos nos manter fiéis, puros e preparados para o grande dia do casamento celestial. Que a nossa relação com Cristo, ela seja cada vez mais íntima e profunda, queridos. Não procure Cristo só no culto de domingo, não procure Cristo só na consagração de mês em mês, não procure Cristo só na escola bíblica cada sexta-feira. Procure Cristo todo dia. Procure identificar Cristo na tua vida a todo momento. Procure identificar se a forma como você tem vivido, Cristo está do teu lado. Cristo está satisfeito com a forma como você pensa, com a forma como você tem amado o teu próximo, com a forma como você tem amado o teu irmão, como você tem amado o teu pai, como você tem amado a tua mãe, como você tem amado os que têm te ofendido, os que têm te prejudicado, os que têm te dado prejuízo, os que têm te atacado, os que têm te apunhalado pelas costas. Analise como você tem olhado para estas pessoas. Procure estar ao lado de Cristo. Certifique-se de que Cristo está contigo. Aleluia. Como eu posso me manter fiel e puro diante de Cristo? É fazer desta reflexão todos os dias. Em que áreas da minha vida eu preciso me preparar para este casamento celestial? Eu preciso refletir, amados, porque às vezes eu posso estar consolidado espiritualmente em uma área da vida. Eu posso ser fiel à minha esposa ser fiel a mim, eu amar a minha esposa com amor sacrificial. Mas se eu fizer isso e desprezar o meu irmão, então nesta área eu preciso ser tratado. Se eu tenho facilidade de amar os meus irmãos, os meus amigos, mas eu tenho dificuldade de liberar perdão para aquele que tem ofendido, que tem atravessado no meu caminho e me trazido prejuízos, então é nesta área que eu preciso ser tratado. Precisamos estar 100% com Jesus. Não adianta 99%. 99% é um percentual quase fechado, não é? Até para o Enem é uma nota excelente, mas para Jesus não. Tem que ser 100%. Aleluia. Então faça uma análise. Em que área da sua vida, em que área da minha vida, Senhor, eu preciso melhorar, porque eu sou a tua noiva e eu quero estar preparada com vestes brancas, com azeite na lamparina e na botija, Senhor. Eu quero estar vigilante para aquele dia. Eu não quero ser, Senhor, aquela parte que vai ficar na cama dormindo quando o outro será tomado. Eu não quero ser aquela parte que vai ficar no moinho trabalhando quando o outro será tomado. Eu não quero ser aquele que estará no campo e ficar ali quando o outro será tomado. Eu quero pertencer àqueles que estão alistados para este casamento, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Queridos, é Jesus quem faz a obra da vida do crente. Não adianta você ficar tentando lutar com a sua própria moral, com o seu próprio padrão de justiça. Não é a justiça do homem que faz nada nesta vida, queridos. A justiça que repousa em nós, aleluia, é a justiça do Filho de Deus. Não fique aí tentando buscar os seus direitos baseado na justiça humana. Confie a tua vida à justiça de Deus, e Deus, Ele pelejará por ti, aleluia, porque você é especial. Tem gente que vive com dilemas o tempo todo, é porque ainda não conseguiu compreender este mistério. Entregue tudo a Jesus. Entrega ao teu noivo. Ele
já pagou o preço por tudo. Por tudo. Não é você que vai conseguir com os teus próprios méritos, os teus próprios esforços. É o Senhor Jesus quem te dá a vitória. Então simplesmente entregue para Jesus a tua vida, e Ele transformará o teu viver, e Ele mudará o sentido da tua vida, e o teu nome estará escrito nos céus. Aleluia. Eu não costumo pregar o Evangelho para as pessoas virem ser crentes para a vida melhorar. Eu não costumo pregar o Evangelho para as pessoas virem ser crente para ter uma casa nova, um carro novo, para ter um marido que a ame, para ter uma mulher que eu ame. Eu costumo pregar o Evangelho para as pessoas fugirem da condenação eterna que já está às portas e vir para a salvação que só se encontra em Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Aleluia. As bodas serão para os salvos, para aqueles que tomaram a decisão ao lado de Cristo hoje e não amanhã. E não eu vou pensar, e não eu vou me preparar primeiro. Vinde como está, diz a palavra. Você se prepara depois que você entrega a tua vida a Jesus, depois que você renuncia ao teu eu, os teus pecados, os teus preconceitos, e entrega tudo a Jesus. Aí você começa a ser preparado como noiva. Tem gente que é admirador do Evangelho e tem 10 anos que está aguardando a melhor oportunidade para entregar sua vida a Jesus. Está se preparando. Eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Te entregue hoje a Jesus. E por falar nisso, tem alguém nesta noite que gostaria de tomar a sua decisão de Cristo, confessando a Jesus como seu Salvador? Se tem, eu gostaria de te convidar a dar um passo aqui à frente. Quero convidar a igreja a se colocar de pé.